Senhor, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com o Pastor Roque, primeiro vice-presidente aqui da ADMC, celebrando nosso Jubileu de Safira, e ele vai contar um pouco pra gente sobre o que mais marcou ele aqui no nosso momento, na nossa festividade, quais foram os momentos, assim, os pontos altos da festa que você tem pra contar pra gente, o seu testemunho aqui de festa, mesmo nesse período. Então, a paz do Senhor para todos os irmãos. Jubileu de Safira é uma data, assim, excepcional, especial para todos nós. E falar de um momento especial do Jubileu é quase que chover no molhado, porque todos os momentos foram especiais. Sim. Mas eu poderia destacar, sim, alguns, por exemplo, não momentos, mas situações e características. Por exemplo, no primeiro dia, a presença maciça da igreja, a igreja presente, isso me causou muita comoção, muita emoção, porque faz tempo que nós não vemos uma festa, um aniversário de igreja, com tantas pessoas assim abraçando a ideia, vestindo a camisa e assumindo a família ADMC. E foi muito emocionante quando a gente viu a galeria lotada, os irmãos embaixo, e as mensagens ministradas também foram muito marcantes. Deus falou muito conosco ao longo dessa festividade, e é isso, a presença dos departamentos, dos irmãos. E o que me marcou também foi a salvação de alma. Amém. Teve uma alma ontem e eu fiquei emocionado, porque se terminasse ali a festa, eu me daria por satisfeito, porque teve alegria no céu. Amém. E se teve alegria no céu, também teve alegria aqui entre nós. Amém, que bom. E eu ia perguntar, assim, do seu ponto de vista, o que esses 65 anos representam? Olha, eu falei hoje no culto que fazer parte da história não é só viver, estar na história, é protagonizar. Sim. É participar diretamente da história. E o que significa 65 anos de ADMC para mim? Para mim significa uma história de união, cumplicidade, amor, dedicação, trabalho, família. Porque quando nós falamos que a igreja é uma grande família, que a nossa igreja, a ADMC, é uma grande família, nós estamos falando de pessoas que às vezes possuem algum tipo de deficiência familiar, criados sem pai ou sem mãe, ou sem irmãos, ou com irmãos que não comungavam uma amizade, e de repente, quando nós aceitamos a Jesus e chegamos na igreja, nós encontramos tudo isso, aquilo que Jesus falou: meu pai, minha mãe, meus irmãos são vocês. E a igreja é esta grande família. Excelente. Para a gente encerrar, o que você deseja para o futuro da igreja, do seu ponto como, acima de tudo, né, um membro, um servo de Deus, né, e na sua visão, que você tem uma visão, acaba sendo mais ampla do que a nossa, né, a sua visão também de pastorado. O que você deseja para o futuro da nossa igreja? Então, para o futuro da nossa igreja, da ADMC, eu desejo que ela cresça em número, em qualidade, em conhecimento e, acima de tudo, em graça. Inclusive, esse é o tema da nossa festividade. O crescimento da igreja é fundamental para que nós estejamos firmes, mais e mais firmes, esperando a volta de Jesus. Nós precisaremos, com certeza, nos atualizar em algumas questões técnicas, na evolução da tecnologia, porém, não poderemos perder a essência de vida cristã, a essência de servos de Deus. E o meu desejo é justamente este, que a nossa igreja mantenha firme esse legado que ela já possui, de ser uma igreja zelosa pela palavra, zelosa pela doutrina e pela vida devocional de cada membro. Eu desejo para a nossa igreja muito sucesso, crescimento e união. Legal. Se você pudesse definir a nossa igreja, assim, em uma palavra, qual palavra você usaria? Não pode ser mais de uma? Uma, assim, que você acha que realmente seja, assim, um significado muito importante aqui para nossa igreja, que seja realmente aquilo que as pessoas entendem como a nossa igreja.
É porque às vezes quando a gente é pego assim por uma pergunta como essa, nós pensamos em nós, Sim. mas na verdade a pergunta que você fez foi em relação à igreja. Foi mais ou menos a pergunta que Jesus fez para os discípulos. O que os homens dizem que eu sou? Exato. E vocês dizem o que acerca de mim? Bem, uma palavra que define a nossa igreja: história. História. Talvez ninguém tenha dado essa resposta. Não. Mas por que eu dei essa resposta? História. Porque a nossa igreja tem história. Excelente. E esta história que a nossa igreja possui, ela abrange vários aspectos. História de doutrina, história de palavra, história de comunhão, história de trabalho, história de serviço. Qualquer assunto que nós pudéssemos colocar num pedestal, a nossa igreja pode falar com propriedade deste assunto, porque nós vivemos estas questões todas que eu acabo de relatar. Então a palavra seria essa: história. Excelente. Bom, pessoal, esse foi o nosso encontro. É muito proveitosa a nossa troca, nossa conversa foi muito legal. Espero que seja edificante para vocês e nós agradecemos a oportunidade. E para encerrar, pastor, vamos lá? Vamos lá? Nesse Jubileu de Safira, Somos todos ADMC. Até a próxima. Tchau. E é isso.